Olá! Não seria legal se você pudesse compreender o comportamento daquele funcionário que ele é mais ousado, que é um funcionário mais ativo, que você pudesse compreender o comportamento de um outro funcionário que é justamente o oposto, aquele funcionário que é mais pacato, o funcionário que é mais contemplador, o funcionário que é mais observador, o funcionário que é mais ligado a processos. Não seria bacana se você pudesse compreender como que é o comportamento das pessoas, no caso, seus funcionários ou também os seus clientes, para você poder entender aquele cliente que precisa de mais tato, aquele cliente que precisa de mais atenção, ou então aquele cliente que ele chega na sua loja e ele é mais despachado, que aí você não precisa de perder muito tempo com ele explicando coisas que ele não quer saber. Não seria interessante se você soubesse o comportamento do seu fornecedor, da pessoa que negocia com você? Para você também saber como lidar com essa pessoa. Se você pode despachá-lo mais rapidamente, se essa pessoa tem senso de urgência, se essa pessoa ela é mais ponderada, se ela é mais analítica. Não seria legal e mais produtivo para a sua empresa se você tivesse esse conhecimento de perfil comportamental das pessoas que você lida com elas? Ou se você soubesse também o seu perfil comportamental, para você entender como que você lida com as pessoas, para você entender como que você reage a certas situações do seu cotidiano, não seria muito legal e produtivo? O meu nome é Geraldo Luiz e hoje nós vamos comentar sobre perfil comportamental. Um cientista e psicólogo americano chamado William Marston, ele classificou e criou a denominação para 4 tipos de perfis comportamentais: o dominante, o influente, o estável e o conforme. Por exemplo, as pessoas que são dominantes e conformes são pessoas que são mais ligadas a tarefas, são pessoas que são mais ligadas à execução. Já pessoas que são estáveis e influentes são pessoas que estão mais ligadas a lidar com pessoas, a ter relacionamento. Já as pessoas que são dominantes e influentes são pessoas mais extrovertidas. As pessoas que são conformes e estáveis são pessoas mais introvertidas. Então nota que cada perfil comportamental tem uma característica inerente a ele. E as pessoas nascem com esse perfil comportamental. O que pode acontecer, as pessoas eles adaptarem o perfil comportamental, mas por curto período de tempo. Porque quando uma pessoa tem um certo perfil comportamental e ele adapta o seu perfil por longo período de tempo, isso pode causar alguma frustração e até alguns traços de depressão, de depressivos na pessoa. Porque a pessoa está fugindo da essência que ela é, do que ela nasceu para ser. Pode ser adaptar? Pode. A pessoa pode até querer ter algumas características de outro perfil comportamental. Isso pode. Mas só que ela tem uma essência. E quando ela foge a essa essência, isso pode ser prejudicial a ela. Mas vamos falar para cada um desse perfil comportamental, vamos falar quais são essas características. E assim que a gente for relatando as características de cada perfil comportamental, vai pensando aí nas pessoas que você conhece, nos seus funcionários, no seu sócio ou na sua família, nas pessoas que são seus amigos. Vê se você consegue perceber alguns traços dessas características que nós vamos falar para vocês nas pessoas que lhes são próximas. Vamos lá. De uma forma geral, as pessoas que são dominantes, que a gente fala que tem o perfil comportamental da dominância, são aquelas pessoas que têm motivação para conquistar objetivos. Elas têm senso de urgência, aquelas pessoas que querem tudo para ontem, têm iniciativa, são rápidas para tomar decisão. Elas são objetivas, têm determinação, pioneirismo, elas gostam de assumir riscos e fazem as coisas todas à sua maneira. As pessoas influentes, que a gente fala que tem o perfil comportamental da influência, são aquelas pessoas que têm motivação para relacionar-se
sociabilidade, elas fazem amizade com uma facilidade incrível. Elas têm empatia, são otimistas, têm facilidade de comunicação, elas têm entusiasmo, são excelentes na persuasão, elas têm muita flexibilidade, autoconfiança elevada e capacidade de improviso. As pessoas que têm o perfil comportamental da estabilidade, elas têm motivação para se sentir seguro. São aquelas pessoas que detestam novidade. Elas têm ponderação, cautela e prevenção. Avaliam o impacto das ações. Pacientes, são pessoas com persistência. Adoram rotina. Elas têm alto equilíbrio emocional. São pessoas amáveis e sabem ouvir. Se precisar de uma pessoa amiga para ouvir as suas lamúrias, essa é a pessoa certa para isso. E são pessoas com muita prestatividade. Por último, as pessoas que são conformes, têm o perfil comportamental da conformidade. São aquelas pessoas que têm motivação para realizar as tarefas com perfeição. Elas são precisas, têm atenção a detalhes, gostam de trabalhar sob regras e procedimentos, primam pela alta qualidade de tudo que fazem. São pessoas cautelosas, têm capacidade de análise, são observadoras e trabalham com racionalidade. Quando colocamos os 4 perfis comportamentais num único gráfico, a gente nota que 2 dos perfis comportamentais podem ter a mesma característica em relação a alguma atividade. Por exemplo, na parte de iniciativa, o perfil comportamental de dominância e influência são mais assertivas. As pessoas pegam e fazem, elas não esperam comando. Já as pessoas que têm conformidade ou estabilidade são aquelas pessoas que são mais ponderadas. São aquelas pessoas que elas procuram uma forma mais eficiente de fazer alguma tarefa. Quando se fala na parte de delegação, por exemplo, dominância e conformes, eles têm mais controle. Eles não gostam de delegar para ninguém as tarefas que tem que fazer. Agora, já as pessoas que são influentes e estáveis são pessoas mais abertas ao diálogo. Interessante notar também que uma pessoa que seja dominante ou qualquer outro perfil comportamental não precisa ter necessariamente todas as características que estão mostradas nesse quadro. Elas podem ter algumas das características daquele perfil comportamental que ele tem mais predominância, mas pode apresentar também características de outros perfis comportamentais. É o que a gente chama de alto perfil comportamental. Por exemplo, a autodominância tem mais características do dominante do que os outros. Aqueles que têm alta influência têm mais características do perfil comportamental da influência do que os outros. O que acabamos de apresentar são as características de cada perfil comportamental de uma forma geral. Mas para os negócios, os perfis comportamentais também apresentam as suas características. Vamos ver primeiro as pessoas que são dominantes. Quais são as características de uma pessoa dominante? As pessoas dominantes, elas são ligadas a desafios. São pessoas que gostam de realizações que são mensuráveis. Os dominantes, eles são independentes, tomam iniciativa, eles adoram competição e gostam de trabalhar com autonomia. Gostam de gerir pessoas, são despojados e dinâmicos. A liderança desse cara é ser executivo. Mas todo autodominante, eles são autoritários. Eles agem com agressividade, às vezes são individualistas, são impacientes, impulsivos, agem até com nervosismo. São rígidos, concentram mais nas falhas do que nos acertos. Excesso de competitividade e insensibilidade pode causar algum mal-entendido e algum mal-estar se ele faz parte de alguma equipe. A convivência pode ser com um alto nível de estresse, quando a pessoa é autodominante.
Já uma pessoa influente é aquele que gosta de trabalho em equipe, gosta de apresentações, ele gosta de conquistar novos clientes. Essas pessoas são ligadas à criatividade e são pessoas articuladas. São aquelas pessoas que são automotivadas. A liderança dessa pessoa são lideranças motivadoras. Mas uma pessoa que é influente, ele pode exagerar em brincadeiras, passar uma imagem de falta de liderança. Ele pode não separar a hora de serem amigáveis e de ter pulso firme. A pessoa que é influente tem dificuldade de trabalhar onde se exige análise, onde se exige informação, onde se exige controles e processos. Elas não suportam rotinas e pouco apegada a disciplinas e perdem o foco com muita facilidade. Já as pessoas que são estáveis, são pessoas que são ligadas ao atendimento, aquelas pessoas que gostam de auxiliar, gostam de dar suporte, são pessoas que gostam de cooperação, são aquelas pessoas que gostam do resultado coletivo, gostam de planejar, são dadas a planejamento, a trabalho coordenado, são pessoas que gostam de resolver dificuldades. A liderança dessa pessoa é aquela liderança metódica. Mas essas pessoas, elas são muito condescendentes, elas são pessoas tolerantes, têm dificuldade para delegar, são pessoas que têm dificuldade para agir com firmeza. São pessoas que podem gerar aquela ideia de que elas não estão com controle, ou seja, aquela ideia que elas têm falta de controle. E pode gerar, muitas vezes, sentimento de injustiça. São previsíveis, são pessoas rotineiras, são pouco ambiciosas. E são pessoas que têm uma falta de ousadia. E por falta de iniciativa, elas têm hesitação na hora de tomar decisões. As pessoas que são conformes, elas gostam de funções técnicas, qualidade, detalhes, lógica. São pessoas que gostam de análise, são organizadas. Aquelas pessoas que gostam de ter dados, informações. Elas são disciplinadas. Pessoas que gostam de normas e padrões. As pessoas, elas são questionadoras. E a liderança desse cara, a liderança da pessoa que é conforme, é aquela liderança sistemática. Agora, elas são pessoas sérias. São pessoas formais, controladoras, elas não são de conversas alongadas, são perfeccionistas e extremamente cautelosas e também são pouco ousadas. Nota que essas características que nós falamos aí de cada perfil comportamental, alguma pessoa pode ter características de uma, duas ou até três desses daí. E nota que dependendo do perfil comportamental do seu funcionário, se ele é ligado à competição, se é um funcionário que é automotivador, aí você pega um funcionário desse e coloca um funcionário desse para trabalhar, por exemplo, no financeiro. Ou você pega um funcionário que é um funcionário mais metódico, um funcionário que é mais pacato, um funcionário que ele é mais apegado a processos e coloca um funcionário, por exemplo, para trabalhar no balcão de uma loja, que tem que lidar com pessoas, que tem que ser eloquente. Então nota aqui, se perguntar qual desses perfis comportamentais, qual desse é o melhor? Não existe o melhor. Depende para quê. Muitas vezes a gente tem pessoas que são excelentes pessoas, pessoas que são pessoas maravilhosas, mas que estão na função que não é a praia dele. Essas pessoas estão na função que não é a função que encaixa com o seu perfil comportamental. Essa pessoa pode até se adaptar, como nós falamos, mas se ela se adaptar por longo período de tempo, ela pode se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa que não entrega o resultado que você espera desse funcionário. Da mesma forma, se você pensar em clientes, se você encontra pela frente um cliente que ele é mais metódico, um cliente que ele é mais ligado a dados técnicos, e você é uma pessoa que é mais eloquente, é uma pessoa que é mais despachada, você vai perder esse cliente. Ou então, se é o contrário, o cliente é um cliente que é mais despachado,
O cliente ele está ligado a resultado, ele quer logo fechar aquele processo de compra. E você é uma pessoa metódica, você é uma pessoa que quer explicar nos mínimos detalhes. Nota que também não vai ter uma sinergia entre o funcionário, entre você, entre a empresa e o cliente. Então, saber desses perfis comportamentais, para você saber lidar, você, o patrão, com os seus funcionários, funcionários com o cliente, ou você com os clientes, com os seus fornecedores. Não é fácil, mas é plenamente possível de ter essas informações para você ter assertividade, você ter mais eficiência na hora de gerir o trato com as pessoas dentro da sua empresa. E se você gostou desse vídeo, e se você achou que as informações foram relevantes, dê um like para a gente aí nesse vídeo, ajude o canal. Inscreva-se no canal porque toda semana teremos assuntos pertinentes ao seu negócio, assuntos que vão ser pertinentes ao que você gostaria de saber, ao que você precisa saber para levar a sua empresa com mais assertividade e com mais consistência. E se você quiser aprofundar nesse assunto de perfil comportamental, indico a vocês um livro que é um livro fantástico que fala sobre esse perfil comportamental. Esse livro é o livro do Sr. Paulo Vieira com o Sr. Davidson Silva, Decifre e Influencie Pessoas. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.